Pablo Picasso, Declaração, 1923. Encontrar, eis a questão. Ninguém está interessado em seguir um homem que, com os olhos fixados no chão, passa a vida procurando a carteira que a sorte devia colocar no seu caminho. Aquele que encontra alguma coisa, não importa o que, mesmo que sua intenção não fosse procurá-la, pelo menos provoca a nossa curiosidade, se não a nossa admiração. Entre os vários pecados que foi acusado de cometer, nenhum é mais falso do que o de dizer que tenho como objetivo principal de meu trabalho o espírito da pesquisa. Quando pinto, meu objetivo é para mostrar o que encontrei, e não o que estou procurando. Na arte, as intenções não bastam e, como dizemos em espanhol, o amor deve ser provado pelos fatos, e não por argumentos. O que conta é o que fazemos, e não o que tivemos a intenção de fazer. Todos nós sabemos que a arte não é a verdade. A arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade, pelo menos a verdade que nos é dado compreender. O artista deve conhecer a maneira de convencer os outros da veracidade de suas mentiras. Se em seu trabalho ele se limitasse a mostrar que pesquisou, e pesquisou novamente, a maneira de apresentar mentiras, jamais realizaria alguma coisa. Muitas vezes a ideia da pesquisa fez a pintura extraviar-se e levou o artista a perder-se em elucubrações mentais. Talvez esse tenha sido o principal erro da arte moderna. O espírito de pesquisa envenenou aqueles que não compreenderam bem todos os elementos positivos e conclusivos da arte moderna, e levou-os a tentar pintar o invisível e, portanto, o que não é pintável. Fala-se de naturalismo em oposição à pintura moderna. Gostaria de saber se alguém jamais viu uma obra de arte natural. A natureza e a arte, sendo duas coisas diferentes, não podem ser a mesma coisa. Pela arte expressamos a nossa concepção daquilo que a natureza não é. Velázquez deixou-nos a ideia que fazia das pessoas de seu tempo. Sem dúvida, eram diferentes daquilo que ele pintou, mas não podemos conceber um Felipe IV de outra maneira a não ser aquela como Velázquez o pintou. Rubens também fez um retrato do mesmo rei, que nele parece ser outra pessoa. Acreditamos no retrato pintado por Velázquez, pois ele nos convence pelo seu direito de força. Os pintores das origens, os primitivos, cuja obra obviamente diferem da natureza, até os artistas que, como David, Ingres e até mesmo Bouguereau, acreditavam em pintar a natureza tal como ela é, a arte tem sido sempre arte, e não natureza. E do ponto de vista da arte, não há formas concretas ou abstratas, mas apenas formas, que são mentiras mais ou menos convincentes. É fora de dúvida que essas mentiras são necessárias ao nosso eu mental, pois é através delas que formamos o nosso ponto de vista estético da vida. O cubismo não é diferente de nenhuma outra escola de pintura. Os mesmos princípios e os mesmos elementos são comuns a todas. O fato de que por muito tempo o cubismo não foi compreendido e de que ainda hoje haja quem não consiga ver nada nele, não significa coisa alguma. Eu não leio inglês. O livro inglês é um livro em branco para mim. Isso não quer dizer que a língua inglesa não exista. E por que deveria eu culpar alguém, a não ser eu mesmo, se não posso compreender aquilo que não conheço? Ouço com frequência a palavra evolução. Pedem-me frequentemente que explique como minha pintura evoluiu. Para mim, não há passado ou futuro na arte. Se uma obra de arte não pode viver sempre no presente, ela não deve ser absolutamente considerada. A arte dos gregos, dos egípcios, dos grandes pintores que viveram em outros tempos, não é uma arte do passado. Talvez esteja mais viva hoje do que nunca. A arte não evolui por si mesma. As ideias das pessoas se modificam, e, com elas, o seu modo de expressão. Quando ouço falarem da evolução de um artista, parece-me que o imaginam de pé entre dois espelhos colocados frente a frente, que reproduzem sua imagem um número infinito de vezes, e que essas pessoas contemplam as sucessivas imagens de um espelho como o passado do artista, e as imagens do outro espelho como seu futuro, enquanto a imagem real é considerada como o seu presente. Não pensam que todas as imagens são as mesmas em diferentes planos. Variação não significa evolução. Se um artista varia o seu modo de expressão, isso significa apenas que ele modificou sua maneira de pensar, e essa mudança pode ser para melhor ou para pior.
As várias maneiras que empreguei em minha arte não devem ser consideradas como uma evolução ou como passos na direção de um ideal desconhecido da pintura. Tudo o que fiz foi feito sempre para o presente e com a esperança de que continue sempre no presente. Nunca levei em consideração o espírito de pesquisa. Quando encontrei alguma coisa para expressar, fi-lo sem pensar no passado ou no futuro. Não acredito que tenha usado elementos radicalmente distintos nas diferentes maneiras que usei na pintura. Se os motivos que desejei expressar sugeriram diferentes maneiras de expressão, nunca hesitei em adotá-las. Nunca fiz tentativas, nem experiências. Sempre que tive alguma coisa a dizer, disse-o da maneira que me pareceu a melhor. Diferentes motivos inevitavelmente exigem diferentes métodos de expressão. Isto não significa evolução nem progresso, mas uma adaptação da ideia que desejamos expressar e os meios de expressar tal ideia. Não existem artes de transição. Na história cronológica da arte há períodos mais positivos, mais completos do que outros. Isso significa que há períodos nos quais existem melhores artistas do que em outros. Se a história da arte pudesse ser representada graficamente, como no gráfico usado por uma enfermeira para anotar as variações de temperatura de seu paciente, as mesmas silhuetas de montanha seriam mostradas, provando que em arte não há progresso ascendente, mas que ela segue certos altos e baixos que podem ocorrer em qualquer época. O mesmo acontece com a obra de um artista individual. Muitos consideram o cubismo uma arte de transição, uma experiência que irá produzir resultados posteriores. Os que pensam assim não o compreenderam. O cubismo não é uma semente, nem um feto, mas uma arte que trata principalmente com formas, e quando uma forma é realizada, ela passa a viver sua própria vida. Uma substância mineral, tendo formação geométrica, não é feita assim para finalidades transitórias. Ela existe para permanecer sendo o que é, e terá sempre a sua forma própria. Mas, se aplicarmos a lei da evolução e da transformação à arte, teremos de admitir que toda a arte é transitória. Pelo contrário, a arte não entra em absolutismos filosóficos. Se o cubismo é uma arte de transição, estou certo de que a única coisa que sairá dele será outra forma de cubismo. A matemática, a trigonometria, a química, a psicanálise e não sei mais o que foram relacionados com o cubismo para dar-lhe uma interpretação mais fácil. Tudo isso é simples literatura, para não dizermos absurdo, que teve maus resultados, ofuscando as pessoas com teorias. O cubismo manteve-se dentro dos limites e das limitações da pintura, sem jamais pretender ir além dela. Desenho, composição e cor são compreendidos e praticados no cubismo dentro do espírito e da maneira pela qual são compreendidos e praticados em todas as outras escolas. Nossos temas podem ser diferentes, pois introduzimos na pintura objetos e formas antes ignorados. Mantivemos nossos olhos e também nossos cérebros abertos para o nosso ambiente. Damos à forma e à cor toda a sua significação individual, tal como a podemos ver. Em nossos motivos, conservamos a alegria da descoberta, o prazer do inesperado. Nosso motivo deve ser por si só uma fonte de interesse. Mas o que vale dizer o que fazemos, quando todos podem vê-lo, se quiserem?